Olá, bem-vindos ao Porta, um podcast criado para que eu possa me aproximar de você e de mim também. O que você sente sobre suicídio? Antes de formular alguma resposta mirabolante, repleta de explicações ou justificativas, eu peço que você pare, respire fundo e preste atenção, porque eu vou repetir e explicar a pergunta. Não é o que você pensa sobre suicídio, é o que você sente. Estamos no Setembro Amarelo e eu não poderia deixar de falar sobre um assunto tão importante e que sempre me fez sentir muito. Eu nem sei explicar exatamente o porquê. Talvez sejam pelas inúmeras histórias que eu vi ao longo da vida, talvez por ter perdido pessoas próximas e descoberto que quase perdi outras. Seja qual for a razão, o suicídio sempre foi um tema de impacto em mim. É sim um assunto muito complexo e mais uma vez eu quero deixar claro que meu objetivo não é trazer fórmulas mágicas, mas apenas apresentar a minha reflexão e provocar a tua sobre um assunto que ainda fica tão escondido debaixo do tapete. Seja por medo, por preconceito, por falta de conhecimento ou qualquer outro motivo. Sim, porque ao longo da história o suicídio foi tratado de diferentes formas, inclusive demonizado, condenado moralmente, a vítima e até a família. O corpo de um suicida não poderia ser sepultado com os demais. Cruzes ao lado de fora do cemitério ainda podem ser vistas nos locais mais antigos. E para que a gente fale mais e sofra menos, é que eu me proponho a colocar esse tema aqui no Porta, em uma tentativa de que ele possa ser tratado com mais gentileza, empatia e amor. Espero conseguir. Então puxa uma cadeira, um tapete, uma almofada, senta no sofá, se joga na cama, deita na rede, se ajeita melhor no banco do carro ou do ônibus, aperta o cinto, que a conversa tá só começando. 11.000 pessoas. Esse é o número de vidas perdidas para o suicídio todos os anos no Brasil, conforme dados do Ministério da Saúde. 11.000 pessoas. É mais do que a população total de pelo menos 2.500 municípios brasileiros, mais do que a população total da grande maioria dos municípios catarinenses. É mais do que a população da cidade que eu moro. É como se a gente dissesse que uma cidade inteira desaparece por ano por conta do suicídio no Brasil, de uma forma tão silenciosa e que parece tão difícil de ser evitada. Mas não é. Segundo a Organização Mundial da Saúde, 90% dos casos de suicídio poderiam ser evitados. E uma das formas de melhorar esse índice é falar mais abertamente sobre o assunto. É por isso que a minha forma de tentar, mesmo sendo um trabalho de formiguinha, é partir daquilo que eu sinto. E sabem o que eu sinto sobre suicídio? Dor. Sim, a dor de uma vida que se perde justamente por não conseguir mais lidar com algum tipo de sofrimento, ou bem mais que um. De uma vida breve ou longa que foi interrompida antes que se ouvisse ou pelo menos se compreendesse o pedido de socorro. Mas tem também a dor e um desconforto que é meu, aquela dor de alguém que em algum momento da vida também se sentiu no direito de julgar e pensar que não havia motivos para isso. Pelas vezes em que eu possa ter cometido essa injustiça, do fundo do meu coração, eu peço perdão. Como seres humanos, temos esse ímpeto e quase essa necessidade de julgar o outro e tudo o que nos acontece. E com o suicídio não seria diferente. Motivos não nos faltam para analisar alguém que parece ter desistido, quando, na verdade, apenas tentou mais uma vez. Quem aí já não ouviu comentários do tipo: "Nossa, mas se matar porque o relacionamento chegou ao fim, isso não é motivo. Só porque ficou na miséria? Perdeu muito dinheiro? Que besteira! Tinha solução. Briga de família? Não é motivo." Tanta gente querendo viver e a pessoa faz isso.
Se for jovem, o problema é porque está no começo da vida. Se for idoso, é porque agora que já estava velho. Ah, depressão é frescura. Falta de uma louça para lavar. Quem fala, não faz. É melhor nem falar sobre isso, vai que dá ideia. Frases feitas e julgamentos repassados de um para o outro e compartilhados em rodinhas de conversa de forma tão inconsequente têm muito peso, ainda mais sobre os ombros de quem já está sofrendo. No meu caso, chegou o dia em que o universo jogou na minha cara o quanto eu não sabia sobre o assunto. Ninguém me ensinou na escola, na catequese, em casa. Foi só na vida adulta que eu comecei a entender um pouco mais sobre o mundo de alguém que sofre com pensamentos suicidas. Nesse dia, eu conheci uma pessoa muito corajosa e que, ao conversar comigo já nas primeiras interações, abriu os braços e o coração para me contar sobre uma tentativa não concretizada. Eu lembro claramente daquele momento em que eu vi uma pausa na conversa e a voz tão corajosa dizendo: eu preciso te contar uma coisa. Lentamente, dobrando as mangas da camisa, me mostrou a sua dor mais profunda, em formato de cicatriz. Claro que deu um segundo de surpresa e um questionamento do tipo: ai meu Deus, o que eu faço agora? Eu não sabia realmente como lidar com aquela informação. Então simplesmente respirei e resolvi abraçar a situação e a pessoa. Um abraço e tudo ficou bem, pelo menos naquela noite. E eu confesso que me senti privilegiada. É preciso muita confiança para falar sobre o assunto. Mas a questão é que esse assunto nunca mais saiu da minha cabeça. E quando essa dor ficou tão próxima, foi mais uma porta que se abriu para que eu tentasse entender os motivos que levam alguém a cometer suicídio. Então eu comecei a mudar o meu olhar sobre o tema. É claro que eu não sairia ilesa dessa história. Existe hoje uma cicatriz também no meu coração, mas uma gratidão imensa por ter jogado uma luz sobre um tema cuja ligação era tão forte, mas eu conhecia tão pouco. Caso você tenha chegado até aqui e ainda pense que falar sobre suicídio não é uma boa ideia, volte 2 casas e tente novamente. Você tem o direito de discordar e eu jamais posso te obrigar a pensar diferente. A única coisa que eu peço é que, pelo menos, você pense, sinta e reflita sobre isso. Infelizmente, pensamentos suicidas são mais comuns do que imaginamos. Outra estimativa da Organização Mundial da Saúde é de que para cada suicídio registrado existem outras 20 tentativas. E talvez, justamente porque temos medo de falar e tratamos ainda de forma tão superficial sobre o tema, é que os números vêm aumentando. O medo pode ser um grande inimigo. Tirar a própria vida já é a segunda principal causa de morte em todo o mundo para pessoas de 15 a 29 anos. Embora as pessoas com mais de 70 anos sejam mais propensas a cometer suicídio, o aumento no número de casos é alarmante. De 2000 a 2012, o número de suicídios em adolescentes aumentou 30%. Crianças, jovens, adultos, idosos, donas de casa, empresários, religiosos ou ateus, políticos, médicos, agricultores, advogados, funcionários públicos ou privados, patrões ou funcionários, pretos, brancos, pardos, ricos, pobres. O drama do suicídio não faz distinção. E mesmo quem teria mais condições de um tratamento psicológico digno, muitas vezes sofre, porque tem uma cobrança ainda maior de uma sociedade que o julgaria louco. O suicídio é um problema de saúde pública. Há atendimento especializado e disponível pelo SUS e também atendimento emergencial pelo Centro de Valorização da Vida, pelo telefone 188, pelo chat no site cvv.org.br, onde também pode ser enviada uma mensagem de e-mail ou buscando pelos postos de atendimento presencial. Na última semana, por conta do meu trabalho, eu tive mais uma vez a oportunidade de entrevistar uma psicóloga que usou um termo que eu achei ótimo. Ela disse:
Não existe um dorômetro. Ou seja, não foi inventado ainda um mecanismo capaz de quantificar a dor emocional que uma pessoa está sentindo. E por isso é difícil diagnosticar imediatamente o quanto uma pessoa está sofrendo por algum motivo. Somos únicos, e isso significa que, assim como não agimos da mesma forma, também não sentimos a dor da mesma forma. Então não há como quantificá-la e nem saber exatamente o quanto algo está doendo no outro. Algo que dói muito em mim pode não doer em você. Algo insignificante para mim pode ser destruidor para você. O fim de um relacionamento ou a expectativa frustrada de ele nem ter acontecido. O filho não planejado ou aquele tão desejado, mas que não veio. A doença que poderia ser evitada, mas não foi. Aquela que não poderia e mesmo assim pegou todos de surpresa. As notas baixas na escola, na faculdade, não ser o aluno ideal, o filho ideal, ou ser, não ter as mesmas roupas ou aparência das crianças e adolescentes da escola, não ser o garoto ou garota mais popular, não ter a vida adulta bem-sucedida que todos esperavam, o dinheiro e o poder que se desejava. Olhar para o futuro e ver algo sombrio. Olhar para o passado e sentir que a trajetória não fez sentido. Talvez para você isso jamais seria motivo suficiente para uma atitude tão drástica quanto o suicídio. E que bom, significa que você está bem. Mas para algumas pessoas, coisas simples assim podem ser o fim. Mas engana-se quem pensa que o suicídio acontece de uma hora para outra. Existe todo um processo anterior. Sentimentos que não foram colocados para fora, dores que não puderam ser manifestadas, ajuda que foi negada ou que nem conseguiu ser solicitada. E às vezes estamos tão distraídos que não prestamos atenção o suficiente no outro para tentar ajudá-lo. E aqui eu quero fazer uma observação muito importante. Tudo que eu tenho falado aqui não significa que as pessoas próximas a alguém que cometeu suicídio são as culpadas por isso ter acontecido. Ninguém é culpado de nada. Aliás, culpa é uma palavra muito forte. Eu mesma não consegui ajudar aquela pessoa corajosa que citei anteriormente. Tem situações que fogem do nosso controle. Sei bem como muitas vezes é difícil. Parece quase impossível. O meu pedido é só para que criemos ambientes e espaços mais seguros para a conversa. E só tem um jeito de saber como o outro está se sentindo: perguntando e estando verdadeiramente disposto a ouvir. Mas não apenas escutar e apresentar argumentos práticos diminuindo a importância da dor do outro. É ouvir com o coração. É estar disposto a mais do que entender. É estar disposto a acolher, para aí sim poder encontrar uma solução e buscar ajuda especializada, sem vergonha ou medo do julgamento. Não existe fórmula mágica para nada nessa vida, mas estar presente, se fazer presente, ouvir atentamente, ser gentil, ser humano, dizer oi, eu tô aqui. Tudo isso pode fazer uma diferença tremenda. Não resolve todos os males do mundo. Não erradica problemas como suicídio da noite para o dia. Mas com certeza é um começo muito mais bonito e seguro. Sim, pode ser idealista, utópico, dê o nome que você quiser. Mas eu acredito que ainda tem amor no mundo. E é baseado nele que podemos encontrar soluções simples para problemas tão complexos. Lembram da pessoa que eu quase perdi? O que a salvou foi o amor. Foi amar tanto alguém e ter a certeza que era amada também. Um beijo da Gabi.